queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Está transcrito na tela a versão da NVI. Eu queria pedir toda a sua atenção para esse versículo. Nós estamos hoje no último domingo do mês de janeiro e, portanto, nós estamos encerrando hoje essa série, que nós denominamos Comece Bem. E esperamos que você tenha dado atenção, caso você não tenha vindo em algum culto, mas observado lá no canal do YouTube, cada mensagem, e fazer disso uma espécie de fundamento, de alicerce para o seu ano, refletindo nessas coisas. E hoje, à noite, o pastor Timóteo vai encerrar essa série aqui de fato, mas eu queria encerrar a minha participação aqui olhando para esse texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A versão da NVI diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos ler juntos? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe que o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é bem interessante, porque ele vai somar duas coisas. Uma coisa, ele vai usar o exemplo passado de Israel, a experiência de Israel, especialmente na trajetória no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Ele vai somar isso ao testemunho pessoal dele no presente, a postura dele no presente ali, para orientar a vida dos cristãos daquela igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, você já deve saber disso ao ler essa carta. O versículo 31, que nós lemos, é um resumo desafiador. Paulo está dizendo que nós precisamos canalizar toda a vida para promover a glória de Deus. Como que pode ser isso? Como nós podemos comer? Como nós podemos beber? Como nós podemos fazer todas as coisas para a glória de Deus? Talvez o pensamento mais comum, seja tanto uma coisa muito simples, que tem gente que olha para o versículo e fala assim: nós precisamos comer para a glória de Deus. Então, toda vez que eu tiver um prato diante de mim, eu agradeço a Deus por isso. E eu como aquilo para a glória de Deus. Ou quando eu bebo alguma coisa, eu estou bebendo para a glória de Deus. Mas talvez o pensamento comum seja que viver para a glória de Deus significa dedicação, devoção total, ou pelo menos orar mais, ler mais a Bíblia, frequentar mais as atividades da igreja, quem sabe falar mais acerca de Jesus, a sua obra de salvação. Então, que a gente entenda que isso é viver para a glória de Deus. O que Paulo está tentando nos ensinar é que glorificar a Deus deve ser a motivação de tudo que nós fazemos. Cada uma de nossas ações no dia a dia deve ser motivada, impulsionada, deve ter como objetivo, como alvo, a glória de Deus. Conta-se que um sapateiro, ele teria perguntado para o Martinho Lutero: como que eu posso viver para a glória de Deus? E o Martinho Lutero falou para ele assim: faça um bom sapato e venda num preço justo. Isso é viver para a glória de Deus. Ele respondeu para aquele sapateiro. Que impressão as pessoas têm de Deus quando elas olham tudo que nós fazemos no dia a dia? Que impressão a pessoa tem de Deus quando ela vai num sapateiro e o sapateiro vai numa igreja e esse sapateiro acaba fazendo um conserto ruim? Ou vende, às vezes, o conserto ou o sapato num preço injusto. Que impressão a gente passa de Deus quando a gente vive a nossa vida no dia a dia, do jeito que a gente tem vivido até aqui. Não é que impressão as pessoas têm de Deus quando nos veem vindo à igreja. Porque talvez as pessoas, quando vê a gente vindo para a igreja, a impressão que elas têm é só assim: essa pessoa vai numa igreja. Ou ela tem uma disciplina religiosa, que não é ruim. Nós precisamos ter disciplina religiosa e vir à igreja. Mas não é só isso que é viver para a glória de Deus. Não é também a impressão que a gente passa quando a gente lê a Bíblia.
Quando alguém vê a gente lendo a Bíblia, a pessoa vai entender que nós amamos a palavra de Deus. Que é uma coisa também importante, a gente se alimenta da palavra de Deus. Assim também, quando alguém vê a gente orando, ou sabe que nós somos pessoas de oração, a pessoa vai ter uma ótima impressão de nós, a nosso respeito, porque ela vai entender assim, essa pessoa é piedosa, ela tem uma piedade cristã, que também é uma coisa muito boa. Mas Paulo está falando da vida comum. Paulo está falando de atos simples, como o ato de comer e beber, ou fazer qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Isso tem a ver com aquilo que nós acabamos de cantar aqui. Nós dizemos que a nossa vida pode ser como um espelho, refletindo sempre o padrão de Deus, não é isso? Às vezes, a gente canta, a gente vai, né, entoado pela melodia, a gente não presta atenção no que a gente está cantando, mas nós acabamos de cantar isso. A gente está dizendo que a gente quer que Deus pegue a nossa vida, usa, molda, e a gente está dizendo assim, que a minha vida seja como um espelho, refletindo o padrão de Deus. Então, viver para a glória de Deus é revelar Deus, é irradiar uma luz divina sobre a vida das pessoas, através da vida que a gente vive. Em casa, no trabalho, na escola, nas redes sociais, nos relacionamentos em geral, nas compras que a gente vai fazer no supermercado, quando a gente vai abastecer o carro num posto, quando a gente está esperando ali no consultório médico, quando a gente está numa fila de banco. A gente consegue, nesses momentos, irradiar sobre as pessoas uma luz divina, de modo que as pessoas olhem para nós e tenham uma impressão ótima de Deus. E talvez até pergunte para nós, percebo que você é uma pessoa diferente. E você pode dizer para a pessoa que você vai à igreja, que você lê a Bíblia, que você ora. Mas não é isso que encanta a pessoa. O que encanta a pessoa é o fato de que você tem uma vida que irradia sobre ela uma luz divina. Aonde você estiver, você está tornando a sua vida um reflexo de quem Deus é para as pessoas. Você já entendeu que isso exige muito mais de nós do que ter disciplina para ler a Bíblia, orar, vir à igreja, ou falar de Jesus ou contribuir. Exige muito da gente, viver para a glória de Deus. Isso ataca frontalmente essa tendência humanista que domina a nossa vida. Onde o homem é o centro de tudo. Onde o homem é a medida de todas as coisas. Tudo vem dele, acontece por meio dele e existe para ele. Existe uma visão chamada visão antropocêntrica, que domina a nossa vida. E essa visão significa que o homem, o antropos, está no centro de tudo. Ele é o centro do universo. E a gente precisaria, se nós queremos viver para a glória de Deus, nós precisamos avaliar isso, porque isso está em nós, encarnado em nós. Nós temos uma tendência humanista, onde nós estamos planejando todo o nosso ano, e nós estamos falando de começar bem, pensando em nós. Nós estamos no centro de tudo. Se você pegar a sua lista de coisas a serem feitas ou alcançadas durante o ano, é provável que você esteja presente em todas elas. Você é o centro de tudo. E esse é um grande problema, porque isso está nos dominando. É uma visão muito humanista. E, na verdade, nós estamos praticando uma religião, vindo a uma igreja, orando, lendo a Bíblia, não por quem Deus é, por aquilo que Jesus fez, mas nós estamos fazendo isso por causa daquilo que nós queremos ser. Que nós achamos que, se nós fizermos isso, a nossa vida vai mudar. E, na verdade, nós não estamos promovendo a glória de Deus, nós estamos querendo alcançar algum tipo de status dentro dessa dinâmica da nossa vida cotidiana. Mas Paulo estava dizendo que nós precisamos ser dominados por uma visão teocêntrica. Ou seja, o teós, o Deus, ele precisa estar no centro de tudo. Nós precisamos resgatar essa percepção de Deus como o centro do universo. É tudo para Ele, tudo vem dele, tudo tem a ver com Ele e não com a gente.
Isso parece uma coisa só de retórica, mas não é. Se você avaliar a sua vida com honestidade, você vai perceber isso. Que a sua vida está girando em torno de você mesmo. Você é a razão de tudo. Por isso que você é a razão de trabalhar, você é a razão de perseguir metas, você é a razão de se relacionar com pessoas, você é a razão de ficar triste, você é a razão de tudo. Porque tudo tem a ver com você. Tudo está levando você para o centro do universo. Entenda que é a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Foi essa oração que Jesus nos ensinou. Não a vontade do homem tem que ser feita na terra. Por isso que Paulo está dizendo, comam, bebam, façam qualquer coisa, mas façam isso para a glória de Deus. Tira você do centro, deixa Deus ser o centro de tudo. Nós precisamos viver para a glória dele. Nós vamos começar bem o ano, se nós ajustarmos a nossa visão, se nós fizermos com que o glorificar a Deus permeie todas as nossas ações no decorrer do tempo que nós vamos viver. Quando nós olhamos para esse versículo no contexto mais amplo do capítulo 10 de 1 Coríntios, nós vemos que a ordem de Paulo para fazermos tudo para a glória de Deus está relacionada à cultura idólatra que estava imperando ali naquela igreja, a consciência cristã que precisaria ser resgatada e como eles estavam vivendo diante de um mundo descrente, o testemunho deles. Já que é presumível que um cristão genuíno ele deve viver para promover a glória de Deus, a questão é, o que nós precisamos avaliar para que ao findar do ano nós possamos olhar para trás e a gente afirmar que nós fizemos tudo para a glória de Deus. Porque por vezes nós almejamos viver para a glória de Deus, mas nós não alcançamos essa meta. Então é bom agora, nós estamos aí finalizando o primeiro mês do ano ainda, vamos avaliar, para que a gente viva para a glória de Deus, precisa do quê? Primeira coisa que a gente precisa avaliar é o nosso desejo, isto é, o que queremos, o que pretendemos atingir durante esse ano? Onde pretendemos chegar? Quais alvos queremos atingir? O nosso desejo é mesmo fazer a vontade de Deus? É glorificar a Deus? Esse é o nosso desejo mesmo, de verdade? Então, a primeira coisa a avaliar é o nosso desejo. Paulo, ele recorre ao exemplo de Israel, quando ele diz que, apesar de toda experiência espiritual que o povo teve, você pegar o versículo de 1 a 4 do capítulo 10, ele vai falar sobre isso. O povo teve uma experiência espiritual com Deus. Só que diz, no versículo 5, que Deus não se agradou da maioria deles. Por isso que eles ficaram prostrados no deserto. Seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Muita gente morreu, porque, embora tivesse contato com Deus, não glorificava a Deus. E olhando para a realidade da igreja em Corinto, Paulo então diz no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Paulo está dizendo, o problema do povo de Israel lá do passado foi o desejo. Porque eles falavam que queriam glorificar a Deus, mas o desejo era outro, não era esse o desejo. Paulo passa a lembrar os desejos de Israel, que atrapalharam de chegar com sucesso ao final daquela jornada no deserto. Eles deixaram outros interesses ocuparem o lugar de Deus. Eles se tornaram idólatras, diz o versículo 7. Então, a gente pode começar bem um ano falando, não, esse ano Deus vai ser glorificado na minha vida, Deus vai ser o primeiro da minha vida. Mas se ao longo do ano outros interesses forem ocupando o lugar de Deus, você não vai chegar no final do ano dizendo, eu glorifiquei a Deus durante esse ano. Porque você vai colocando outras coisas em primeiro lugar. Eles permitiram que a autossatisfação tomasse o lugar da preocupação com a glória de Deus. Versículo 8 vai dizer isso. Eles começaram a cobiçar coisas más, eles queriam satisfazer os seus desejos. E quando a gente, ao longo do ano, começar a pensar só em nós, só nos nossos desejos, só naquilo que é necessidade nossa, que a gente acha que é importante para nós, nós não vamos glorificar a Deus.
Paulo ainda diz que eles colocaram Deus à prova, diz o versículo 9. Eles testaram Deus, levou Deus aos limites. E se nós fizermos isso durante o ano, nós não vamos glorificar a Deus. E por fim, Paulo vai dizer no versículo 10 que eles reclamaram muito e muitas vezes. Então, se ao longo do ano a gente passar a murmurar, reclamar, se queixar, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos viver para a glória de Deus. Porque com isso nós vamos demonstrar o nosso desejo. O que você está desejando? É isso que você quer, o resultado, mas dependendo do seu desejo, você nunca vai chegar lá, não tem como. Por isso ele repete no versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos, foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Por isso é bom a gente avaliar agora, qual o nosso desejo? Nós queremos, de fato, viver para a glória de Deus, é isso? A gente quer cumprir 1 Coríntios 10, 31, nós queremos que a nossa vida de atos simples como comer e beber, sejam para a glória de Deus? Esse é o desejo que está dentro de nós. Ao longo do ano nós vamos ser tentados a não colocar Deus em primeiro lugar. E nós vamos ser tentados a nos prostrar diante de qualquer ídolo que vai se levantar no nosso coração. E é para isso que Paulo está chamando a atenção. Nós vamos ser tentados a praticar imoralidades que vão nos afastar daquilo que Deus quer de nós, espelhando a santidade de Deus. Nós podemos nos tornar pessoas que desejam testar Deus em várias circunstâncias. Nós podemos nos tornar pessoas que só reclamam, que vivem se queixando, que vivem murmurando. Isso vai nos dominar. E se isso nos dominar, nós não vamos viver para a glória de Deus. O problema de Israel não foi a falta de experiência espiritual. Eles tiveram experiência espiritual. O problema de Israel foi o desejo mal direcionado. Cobiça, idolatria, prazer sem limites. Eles não viviam para a glória de Deus. Por isso ficaram prostrados no deserto. Por isso o primeiro ponto a avaliar é o desejo. Aonde a gente quer chegar? O que a gente quer? Que tipo de pessoa, de família, de igreja desejamos ser? Desejos errados nos levam a caminhos errados, mesmo com boas intenções. Às vezes a intenção é boa. Só que essa intenção boa, se o desejo for errado, nós vamos chegar a caminhos errados. Quer começar bem o ano? Avalie o seu desejo. O seu desejo tem que ser tornar Deus o centro da sua vida. Só que para isso, você vai ter que lidar com o seu próprio desejo de ficar sentado no trono, não é? Onde você reina o tempo todo. Você vai ter que tirar você do trono e pensar assim, ó, se eu quero que Deus se assente aqui, eu preciso desocupar esse lugar. E é difícil, porque nós somos dominados por um desejo de fazer com que nós sejamos o centro de todas as coisas. E a gente vai ter que deixar o nosso eu um pouco de lado, para que Deus então ocupe o seu espaço e a gente viva então para a glória de Deus. O que avaliar para que a vida glorifique a Deus? Em segundo lugar, nós precisamos avaliar a nossa determinação. Isto é, o que estamos dispostos a investir? Quanto estamos dispostos a investir? O quanto nós vamos nos esforçar? Quanto estamos determinados a glorificar a Deus? Paulo diz no versículo 12, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Determinação é vigiar para que o desejo não seja frustrado. Porque às vezes você tem o desejo, não, eu vou começar o ano, esse ano eu vou viver para a glória de Deus. Só que Paulo está dizendo, aquele que está em pé, veja que não caia. Porque não basta ter um bom desejo, eu quero, e se eu quero, vai acontecer. Se não houver determinação, isso não vai acontecer. Eu te convido, apesar que já está acabando o mês, acho que nem dá tempo mais, né? Renato está ali, trabalha com isso. Mas pega o mês de janeiro, passa pelas academias da cidade. Elas estão apinhadas de gente. Gente dizendo, esse ano vai. Agora eu pego aquele shape que eu estou querendo. Volto em fevereiro.
tira uma foto. Volta em março. Você vai vendo que a sua foto está ficando vazia. Lá para abril, ó. Só tá os maromba, os viciados e os que têm determinação, né? Por quê? Porque as pessoas, elas têm vontade. Vontade. A vontade é boa, mas falta força nessa vontade. A força da vontade é determinação. Quando eu estou determinado a fazer alguma coisa. Então não adianta você pensar assim, não, eu quero viver para a glória de Deus. Mas se você não estiver determinado a isso, se você não estiver cuidando para que você não caia, não, eu vou que vou. Você vai cair, é isso que vai acontecer. E é provável que você vai chegar no final do ano frustrado. Você vai dizer assim, ó, mais um ano que eu queria ter vivido para a glória de Deus e não vivi. Porque faltou determinação. Começar bem envolve decisões firmes. Envolve não confiar em nossa autossuficiência, mas confiar na graça de Deus que pode, como é dito no versículo 13, providenciar um escape, para que a gente possa suportar qualquer provação ou tentação. Para Paulo, quando a pessoa está determinada a viver para a glória de Deus, ela é capaz de fugir da idolatria, conforme diz o versículo 14. Ela é capaz de discernir que nem tudo convém, apesar de ser lícito, conforme diz o versículo 23. Ela é capaz de buscar o interesse do outro, não dela mesma, conforme diz o versículo 24. Pessoa determinada, ela é assim. Determinação implica num firme senso de propósito, de comprometimento. É a pessoa querer atingir os objetivos que sabe que serão fundamentais. Ela vai atrás daquilo. Ela persegue aquilo. Ela é determinada a fazer aquilo. Determinação envolve esforço, requer persistência. Senão a gente não atinge o alvo de viver para a glória de Deus. Por vezes o nosso desejo, nossa vontade, ela é boa. Mas falta determinação, falta uma decisão firme para trabalhar em torno de uma vida que glorifica a Deus. É rapidinho, o senhor está sentado no trono de novo. Mas você não tinha se disposto a dizer assim, Deus, agora o senhor vai ocupar o trono da minha vida, o senhor vai reinar. Mas daqui a pouco ela está lá empurrando Deus, né? Deus, sai, deixa eu sentar de novo, porque eu preciso tomar algumas decisões importantes aqui. Isso não é viver para a glória de Deus. Falta determinação. Paulo disse, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para que seja assim a nossa vida ao longo do ano, nós vamos precisar ser determinados. Porque a gente anda muito mole, né? A gente não é determinado. Determinado é a pessoa firme. A pessoa mole é aquela assim, qualquer coisa que surge, qualquer obstáculo que surge, ela já vai, já não é para mim. Determinação, força de vontade. Com certeza vão surgir obstáculos. Não é a gente dizer assim, Deus, eu quero ver para a tua glória. Aí Deus então vai traçar um caminho para nós, suave, sem buraco, sem nada. Vão surgir obstáculos pelo caminho. Mas nós vamos precisar estar determinados a continuar promovendo a glória de Deus. Não sermos dominados por essa determinação de nos colocar no centro, mas determinados a colocar Deus no centro. Quer começar bem o ano? Avalie o quão determinada você está a tornar Deus o centro da sua vida. Porque isso é viver para a glória de Deus, é colocar Deus no centro, que significa que você tem que ser destronado. E é difícil, dói. Dói porque a gente gosta de estar sempre no controle de tudo. E Deus não quer que a gente viva assim. Por isso nós precisamos estar determinados a viver para a glória de Deus. E por fim, o que avaliar para que a vida glorifique a Deus? Em terceiro lugar, nós precisamos avaliar a direção que a nossa vida está. Às vezes, nosso desejo é ir para um lugar certo. Só que a gente toma a direção errada. E não vai resolver, não é?
sempre digo, né? Se você quiser ir para São Paulo, existe uma direção que é para São Paulo. Se você tomar um Uber, um ônibus, algum tipo de transporte, você diz assim, eu preciso chegar em São Paulo. E você notar que está na mesma estrada que vai para São Paulo. Só que o sentido é Limeira, Ribeirão Preto. Eu vou dizer uma coisa que você sabe que é óbvia. Você nunca vai chegar em São Paulo. Só que tem gente que põe a vida desse jeito. Está na mesma estrada, só que está na direção errada. Você nunca vai chegar onde você diz que quer chegar se continuar nessa direção. Não tem como. Por isso é importante a gente avaliar o que nós estamos fazendo agora. Quais caminhos nós estamos trilhando agora? Nossas escolhas atuais nos levam para onde nós desejamos chegar? Nos colocam na direção correta? Observe o versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo aqui. O que dirige a nossa vida? Porque a pergunta não é se é certo ou errado. A pergunta é se convém, se edifica. Percebe? Quando a sua vida é guiada só pelo certo, pelo errado, isso tem tudo a ver com você. Que você presume que tudo que é certo, eu posso fazer. Mas Paulo vai num nível mais profundo. Ele está dizendo assim, não guie a sua vida pelo certo e pelo errado. Porque tem coisas que elas são lícitas, mas elas não convêm. Não convêm a um filho de Deus. E tem coisas que são permitidas, mas elas não vão edificar outras pessoas. E se elas não vão edificar outras pessoas, eu não vou fazer. Não sei se é difícil para você tornar isso prático, eu não quero usar muitos exemplos aqui, porque isso pode ser que ofenda você, né? A sua postura. Mas hoje pela manhã, casualmente, eu me deparei com um vídeo do pastor Carlito Paes. Pastor Carlito Paes é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil hoje, né? Igreja Batista, chamada hoje Igreja da Cidade de São José dos Campos. E ele estava, eu imagino, que é aqueles videozinhos curtinhos, né? Que ele estava falando para pastores. E ele estava dizendo assim, eu posso ter uma Porsche. Eu consigo pagar, eu consigo manter, eu acho que eu mereço, eu acho que não é errado eu ter uma Porsche. Aí ele dizia assim, mas não me convém. O que as pessoas vão dizer? O pastor Carlito está andando de Porsche. Para quê? Ele dizendo. O que isso acrescenta para mim? Só que eu posso até achar que eu posso, que eu mereço, que eu tenho condição. Está certo eu ter. Mas não convém. Não vai edificar as pessoas. Isso vai gerar no meio das pessoas aquele burburinho. Ah lá, está roubando a igreja, está vendo? Não adianta vir na igreja, fica enriquecendo o pastor está andando com Porsche. Você consegue entender? Agora, pega isso e joga para a tua vida. Nas muitas coisas que você acha assim, não, mas é certo, eu posso fazer isso aqui. Mas a pergunta não é se é certo, se é errado. A pergunta é, convém, edifica. Vai edificar outras pessoas? Ou seja, você sai do centro. Porque quando você está no centro, o que é certo é certo. Não estou nem aí. Né? Porque assim, eu tenho que cuidar da minha vida, cada um cuida da sua. Então, se eu posso, se eu acho que mereço, se eu consigo manter, se eu consigo comprar, eu vou fazer. Pergunta é, convém, edifica. Porque a depender de como você responde isso, é a direção que está tomando. É a direção que você está pegando, percebe? Nessa direção, Paulo está dizendo, você nunca vai chegar numa vida que glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque o mais importante é você. O mais importante é o que é certo e errado. O mais importante não é o que edifica as pessoas.
O mais importante não é se convém ao meu testemunho. Nem tudo que nós podemos fazer nos conduz à posição de glorificar a Deus. Pergunta não é se é só permitido, mas é para onde isso me leva. Que rumo a vida toma, em que direção ela vai, quando eu acabo tomando esse caminho. Se tudo na vida vai somente na nossa direção, nós somos o centro de tudo. E esse tem sido o problema do cristianismo atual. Porque ninguém está preocupado com o que os outros vão pensar, mas estão preocupados só com aquilo que vai sentir. Eu me sinto bem com isso, eu faço isso e pronto. Quer começar bem o ano? Avalie a direção que está tomando a sua vida agora. Nesse mês de janeiro, sim, todo mês de janeiro até aqui, a sua vida está na direção de autossatisfação, de só fazer o que te satisfaz, de só buscar os seus próprios interesses. É provável que ao longo do ano, sinto informar, você não vai atingir a meta de glorificar a Deus. Porque já é para você colocar a sua vida numa outra direção. Na direção que está indo, no final das contas, vai ser frustração. Se agora, nesse primeiro mês do ano, os seus esforços estão voltados para si mesmo, é provável que ao longo do ano a sua vida não será para a glória de Deus. Não vai ter a direção, em direção à glória de Deus. Vai ser na sua própria direção. Então avalie a direção, avalie o rumo, avalie o caminho para qual a sua vida está voltada. Quer começar bem o ano? Avalie se a direção que você está seguindo agora vai te levar a tornar Deus o centro da sua vida. Certo? Veja pelo que você está sendo guiado, né? O testemunho de Paulo, no versículo 32 e 33, diz assim: não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Isso é vida para a glória de Deus. É quando a pessoa se priva de algumas coisas, porque isso tem a ver com o bem dos outros, não tem a ver com o meu próprio bem. O A.W. Tozer, ele escreveu: não é o que pretendemos fazer que molda a nossa vida, mas aquilo que fazemos repetidamente. É isso que molda a nossa vida. Às vezes você acha que o que molda a sua vida são as suas boas intenções. Né? Ai, nossa, esse ano eu quero. Mas esse monte de quero, não vai moldar a sua vida. O que vai moldar a sua vida é aquilo que você faz repetidamente. Então não adianta assim, não, eu quero fazer academia esse ano. Esse querer não vai resolver nada. Não vai moldar o seu corpo. O que vai mudar o seu corpo é se repetidamente você for na academia. Entendeu? E assim é toda a sua vida. Se você quer ser uma pessoa que lê a Bíblia, não é assim: Senhor, me ajuda a ler a Bíblia. E ora toda manhã: Senhor, me ajuda a ler a Bíblia. Não é isso que vai mudar a sua vida. Você não vai tornar uma pessoa que vai ler a Bíblia. Você vai se tornar uma pessoa leitora da Bíblia se você ler a Bíblia repetidamente. E assim é com a oração, assim é com o testemunho, assim é com a contribuição. Se repetidamente o nosso desejo, a nossa determinação e a nossa direção for a glória de Deus, isso vai moldar a nossa vida para que Deus seja o centro dela. Compreende? Começar bem não é fazer promessas, mas é alinhar desejos, é sustentar decisões e ajustar a direção para a glória de Deus. Deseje fazer tudo para a glória de Deus. É um bom começo. Sai daqui nessa manhã dizendo: Deus, eu quero. Esse é o meu desejo. Eu quero viver para a glória de Deus. Não é só ler a Bíblia, não é só orar, não é só vir à igreja, não é só contribuir, não é só testemunhar. Mas é fazer com que toda a minha vida faça com que espelhe a glória de Deus. Que eu irradie uma luz divina sobre as pessoas, por onde eu estiver. Seja na fila do banco,
esperando o médico para me atender, seja abastecendo o carro no posto, fazendo uma comprinha no supermercado, seja fazendo a minha caminhada diária, seja na academia, seja nas redes sociais, aonde eu estiver, eu preciso irradiar a glória de Deus. Eu quero isto. Se você quer isto, é um bom começo. Esse desejo é importante, desejo de fazer tudo para a glória de Deus. Mas esteja determinado, determinada a fazer tudo para a glória de Deus. Agora pega esse desejo e põe força nisso. Começa repetidamente a fazer coisas que você acha que glorifica a Deus. Tem que ter esforço. E se você quer e vai se esforçar para isso, você tem que hoje já ter a sua vida direcionada para isso. Então, pare de dizer, como muita gente diz, né? Segunda-feira para começar o regime. Então, não é uma coisa para amanhã. Não é uma coisa para dizer assim, não, amanhã, com esse desejo que eu estou agora, com aquela força que está dentro de mim, mas amanhã eu vou começar a viver para a glória de Deus. É hoje. Hoje. Você tem que direcionar a sua vida hoje. Porque se você não direcionar a sua vida, você não começa. Você não começa. Você vai se enrolar e tem um ser chamado diabo que vai te enrolar mais ainda. Não vai deixar você direcionar a sua vida para a glória de Deus. Então deseje, esteja determinado, direcione toda a sua vida para a glória de Deus. Começando hoje. Pensa desse horário que nós estamos agora, mais ou menos 11 da manhã, até o horário que você for dormir, quais são as coisas que você pode fazer, onde você vai irradiar uma luz divina sobre as pessoas, aonde você estiver. Comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. Não é dizer assim, não, Deus, amanhã, olha, eu vou começar. É hoje. É pensar, hoje eu preciso fazer isso. Que como disse o Tozer, não é o que nós pretendemos fazer que molda a nossa vida. O que molda a nossa vida é aquilo que nós fazemos repetidamente. E talvez hoje você precisa fazer pela primeira vez o que nunca foi feito. E vai fazer isso para sempre. Porque é isso que vai moldar de fato a sua vida. Amém?